Boa tarde, paz do Senhor, graças a Deus estamos aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor cuidou de nós. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos fortaleceu. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Até aqui o Senhor tem nos alimentado. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Até aqui o Senhor tem nos alimentado. Tem alimentado o nosso corpo, tem alimentado a nossa mente, tem alimentado a nossa alma, tem alimentado o nosso espírito. Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos carregado no colo. Até aqui o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades físicas, emocionais, materiais, espirituais e diárias, do dia a dia, da correria, do nosso próprio método de vida, estilo de vida. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem guardado e nós somos gratos a Deus. O Senhor Deus é Deus de livramento, o Senhor Deus é Deus de resposta, o Senhor Deus é Deus de cura e o Senhor Deus é Deus de provisão, mas também é Deus de misericórdia. Quantas vezes nós estamos carentes, quantas vezes nós estamos doentes, quantas vezes nós estamos fracos, quantas vezes nós estamos cansados, quantas vezes nós estamos abatidos, quantas vezes nós estamos abalados, e o Senhor cuida de nós. Ebenezer, 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu começo esta live glorificando a Deus, porque até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui, o Senhor nos socorreu. Até aqui, o Senhor foi o nosso refúgio. Sabia que você tem um refúgio? Sabia que você tem um socorro presente na hora da angústia? Sabia que você tem alguém que cuida de você? O Senhor Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro presente na hora da aflição. Quando a coisa se complica, quando a situação aperta, quando o momento é difícil, eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? É necessário que eu mesmo lembre e diga: o meu socorro vem do Senhor. Compartilha esta live. Nós estamos hoje num horário diferente. Eu entrei mais tarde, já vou explicar o porquê já já. Mas enquanto isso, compartilha esta live. Convide o maior número possível de pessoas. Porque eu tenho certeza que mesmo no momento da aflição, mesmo no momento da angústia, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da insegurança, da incerteza, do medo, mesmo no momento da prova, mesmo no momento da crise, mesmo no momento do vale da sombra da morte, mesmo no momento da angústia, mesmo no momento das tribulações, mesmo no momento das aflições, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é socorro presente na hora da aflição.
Nós não estamos sozinhos. Quando eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, encare a situação e lembre-se, Deus está ao seu lado. O Senhor é contigo. Ah, mas a crise. Ah, mas a dificuldade. Ah, mas a prova. Ei, em meio a tudo isso, o Senhor é o nosso socorro, refúgio, fortaleza e alimento. Eu vou falar sobre alimento já já. Não sai daí não. Não somente não sai daí, como compartilha a live. Me ajuda. Clica no seu aviãozinho, nesse dispositivo aí, nessa setinha que tem na tela do seu celular, e convida o maior número de pessoas possível aqui pelo Instagram. E se você estiver acompanhando ao vivo pelo Facebook, compartilhe o vídeo. Também dá para fazer isso no Facebook. Compartilha o vídeo, compartilha a transmissão ao vivo para o maior número possível de pessoas. Porque quando a palavra de Deus é ministrada, quando a palavra de Deus é proclamada, quando a palavra de Deus é pregada, Deus se manifesta. Deus se faz presente. Deus abre portas. Até onde não tem nem parede, ele abre a porta. Ele, a palavra de Deus diz, no livro do profeta Isaías, ele vai à minha frente, endireitando os caminhos tortos. Mas peraí, você está andando num caminho torto? Você está andando num caminho torto? Então tem uma explicação para te dar. Para que esse caminho se endireite, presta atenção. Presta atenção. Você está andando num caminho torto? Então tem uma saída. Tem uma posição a ser tomada. Eu tenho algo a lhe dizer. Se você tem andado num caminho torto, você precisa entrar pela porta. Porque se você entrar pela porta, o Senhor vai à sua frente endireitando o caminho torto. Ele vai quebrar a porta de bronze, ele vai destruir tranca de ferro. Ele vai à sua frente, mas primeiro tem que entrar pela porta. Primeiro tem que passar pela porta. Na noite passada, no Instagram da pastora Edinair, nós falávamos sobre o crente que fica em cima da janela. O lugar do crente não é na janela. Teu lugar, o meu lugar, não é na janelinha. Não adianta pegar o bonde andando, sentar na janelinha e ainda puxar assunto. O lugar do crente não é na janela. O lugar do crente não é na janela. O crente, ele entra pela porta. O crente entra pela porta. Tem nada a ver com janela. No evangelho escrito por João, no capítulo 10, o versículo 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Você tem que entrar pela porta. E quem entra pela porta, que é Jesus, Jesus é a porta. Quem entra pela porta, que é Jesus, vai se salvar. Quem não entra não vai se salvar. Se ficar na janelinha, vai dormir, vai cair e vai morrer. Vide live do Instagram da pastora Edinair da noite passada. Uma live que durou 4 horas. Caiu no limite das 4 horas. Quando nós já estávamos terminando, mal nós percebemos o tempo passar. 4 horas. E detalhe, foi o tempo todo, o cantor Sidney Galdino entoou 2 cânticos e nós já entramos para ministrar a palavra. Então foram 3 horas e meia de palavra.
overdose de palavra. Palavra, 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 palavra. E ainda no final, com uma ação extraordinária do Espírito Santo, o Senhor começou a falar. E para o Espírito Santo começar a falar, nós não estávamos ali num ato de oração e de grande concentração. Não. Nós estávamos falando sobre a palavra. Palavra, 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 palavra. E aí, durante a ministração, vem o Espírito de Deus e fala. Nesta tarde, se você quer saber mais sobre o que foi pregado ali, vai assistir. Segue a pastora Ednaí. Vai lá. Vou até fixar aqui o IG dela, para facilitar para quem quiser. Ednaí_Souza. É o IG da pastora Ednaí. Basta você segui-la e acompanhar a ministração da noite passada, onde nós falamos sobre o crente que fica na janela. O crente que fica na janela, ele dorme, ele cai e ele morre. Quem viveu isso foi aquele jovem chamado Eutico, que enquanto o apóstolo Paulo pregava, depois você lê isso no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 7, o que aconteceu? Eutico dormiu. O apóstolo Paulo estava pregando. E enquanto Paulo pregava, e o discurso se estendeu até a meia-noite, Eutico, um jovem que estava na janela, no terceiro piso, dormiu e caiu e morreu. Mas eu não vou continuar pregando porque a palavra já está lá. O fato é que o lugar do crente não é na janela. O crente que fica na janela, ele, presta atenção, ele dorme, ele cai e ele morre. O lugar do crente não é na janela. O lugar do crente é na porta. Ele passa pela porta, aí você vem comigo para João 10:9. Jesus dizendo, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, vai se salvar. E entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, o que é que Jesus está me ensinando? Você entra pela porta e se salva. E quando você entra pela porta, você encontra alimento. Quando você entra pela porta, você encontra alimento. Por isso que tem crente com fome. E eu vou falar sobre alimento. Já compartilhou a live? Eu vou falar sobre alimento. Eu estou aqui ainda esperando 2 minutinhos para você terminar de compartilhar essa live. Porque nós vamos falar sobre alimento. Nós vamos falar sobre alimento. Eu precisei adiar o início desta live. Eu tenho um compromisso com Deus. Lives todos os dias, há 321 dias. Eu não posso falhar com o meu Deus. Mas eu me atrasei. Porque estávamos no pronto-socorro com meu filho. Ele começou a apresentar noite passada. A pastora Ednaí não sabe disso. Mas eu pregava aqui no meu quarto, que é o local onde eu faço as lives. E o meu filho estava no quarto ao lado com febre. Nós administramos antitérmico para ele. E antes da live, verificamos a temperatura. Depois da live, novamente. E hoje de manhã nós o levamos à unidade básica de saúde para que fosse avaliado pelo médico, porque ele continuava apresentando febre. E eu não preciso explicar para vocês que quem tem febre é candidato a Covid. Quem tem febre é candidato a Covid-19. E eu sei que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, haverá aflições. E eu ministrando a palavra, uma live de 4 horas. Começou às 21 horas, terminou a 1 hora da manhã.
E ele lá com febre. E eu aqui na intercessão. E ele lá com febre. E hoje, pela manhã, nós o levamos ao atendimento médico. E a médica disse: não creio que seja Covid, mas creio que seja dengue. Portanto, não estamos em isolamento, mas passamos pelo atendimento médico, depois fomos ao pronto-socorro. Nós somos primeiro a unidade básica de saúde, depois fomos ao pronto-socorro para que fosse colhido sangue para de fato verificar se é caso de dengue. E ele segue em observação. Se o exame para dengue, tanto o antígeno de dengue quanto o hemograma derem negativo, retornaremos para o teste da Covid-19. Por isso, o nosso atraso. Por isso, não conseguimos abrir a live ao meio-dia. Mas deixamos uma mensagem aqui no Instagram, no meio da correria, para que a Sheise, que me ajuda com essa parte de redes sociais, deixou uma mensagem avisando para que nós tão logo pudéssemos abrir a live e ministrássemos a palavra, porque eu tenho um compromisso com o Senhor. E eu digo aqui que as lives de hoje estão mantidas. Eu tenho live daqui a pouco às 15 horas no Instagram da missionária Ana Paula Aragão e no Instagram das Amigas de Fé às 17 horas. E as lives estão mantidas, porque o meu compromisso é com o Senhor. E eu não posso abrir mão do meu compromisso com Deus por causa das circunstâncias. Há um compromisso. Há um preço a ser pago. Jesus avisou que no mundo teríamos aflições. Por essa razão, foi colocado o aviso no Instagram que por motivos de saúde, nós iríamos iniciar a live mais tarde. E cá estamos nós, para ministrar a palavra de Deus. Ele agora está em repouso, todo mundo sabe. A propósito, serviço de utilidade pública. Atenção, nós estamos com tanto foco na Covid-19 que temos esquecido de outras enfermidades que continuam aí firmes e fortes. Atenção para os casos de dengue, zika, chikungunya. Atenção! Na minha cidade, explodiram os casos de dengue. O povo relaxou em relação aos cuidados para dengue por causa da Covid-19. E a dengue está à vontade. O médico que atendeu meu filho disse: olha, atualmente aqui tem mais casos de dengue do que de Covid. Mais casos de... E dengue é uma doença, quem já teve, quem conhece, sabe muito bem. É perigosa. É perigosa. No momento, Pedro está em repouso e nós estamos monitorando a temperatura. Porque a única providência no caso de dengue é antitérmico e líquido e repouso. E é o que nós vamos fazer. Repouso, líquido e, se febre, antitérmico. Meus irmãos, nós não podemos simplesmente ser descuidados. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então nós precisamos ser prudentes. E nesse cenário de prudência, nós não tardamos em levá-lo ao médico. Ele começou a apresentar os sintomas ontem no final do dia. E no final do dia, chovia muito aqui na minha cidade. Nós demos a ele antitérmico e aguardamos, para que no dia seguinte pela manhã já o levássemos ao pronto atendimento. E assim o fizemos. E a situação está sob controle. Sob controle de quem? Do Senhor. Eu vou repetir. A situação está sob controle. Mas está sob controle de quem? Do Senhor. Eu creio no livramento do Senhor. Eu creio na fidelidade de Deus. Mas em meio a esse processo eu não posso falhar com Deus. Só se eu estivesse internado, incapacitado. Não é o caso.
Por isso, eis-me aqui. Eis-me aqui. Mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, mesmo que seja num cenário de enfermidade, de dor, de luto, a propósito, quem gosta de estudo bíblico aí? Quem gosta de estudo bíblico aí? Eu vou fazer live às 15 horas no Instagram da missionária Ana Paula Aragão. Vou fazer live às 17 horas no Instagram das Amigas de Fé que oram. E à noite, quem gosta de estudo bíblico aí? Não perca no Instagram da Jane Viana Oficial. Estudo bíblico. O luto é momentâneo, a saudade é passageira, a esperança é eterna. Hoje, às 20h30, no Instagram da Jane Viana Oficial. Não perca. 20 horas e 30 minutos. Vai tratar sobre o luto. Porque eu tenho que servir e adorar a Deus mesmo no luto. Mesmo na crise. Mesmo na dor. Mesmo na prova. Mesmo na aflição. Adorar quando Deus não responde, não é isso que nós cantamos? Adorar a Deus acima de tudo. Adorar a Deus quando me falta tudo. Eu preciso adorar a Deus. E eu estou aqui para adorar a Deus. E você está aí para adorar a Deus. E nós estamos aqui para o louvor da glória do Senhor. Adorar mesmo quando Deus não responde. Adorar mesmo quando o luto se instala. Adorar mesmo quando a palavra de Deus ela é perfeita. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. E o produto da oliveira minta. Ainda que as vacas tenham sido arrebatadas dos currais. Todavia, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Esta é a instrução da palavra de Deus, deixada para nós no livro do profeta Abacuque. Precisamos nos pautar na palavra. E por falar em palavra, eu sei que você já compartilhou essa live, então vamos para a palavra. Vamos para a palavra. João 10, versículo 9, vai dizer que Jesus é a porta. Lugar de crente não é na janela. Lugar de crente não é na janela. Sai dessa janela. Como é que é? Vai assistir a ministração da live de ontem no Instagram da pastora Edinaí. Está aí o ID dela fixado. Lugar de crente não é na janela. Ponto. Sai dessa janela. Quem está na janela está com um olho no mundo e um olho na igreja. Está na janela. Está na divisão dos dois mundos. Está olhando para fora, aqui dentro. E aí o que acontece com esse cidadão? Ele fica com sono. Está sendo pregada a palavra, Paulo prega a palavra, Paulo ministra a palavra e o cara está com sono. E o cara dorme. E quando dorme, cai. E quando cai, morre. Cuidado. Se você estiver na janela, sai da janela. Estiver na janela contemplando. Davi pecou, cobiçando Betsabá, no momento em que ele estava passeando pelo terraço do palácio. Um grande janelão. Olhando para onde não devia. Olhando para onde não devia. Aí ele pecou. Porque o lugar dele naquele momento era na guerra. Porque a Bíblia fala que no tempo em que os reis foram para a guerra, Davi ficou no palácio. Muitas vezes você é vencedor na guerra e perdedor no palácio. O lugar não é o que define
define. O que define é a vontade de Deus. Por falar em vontade de Deus, eu vou falar sobre alimento. Por falar em vontade de Deus, eu vou falar sobre alimento. E é importante que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. Naquele momento, a vontade de Deus para a vida de Davi não era o palácio. Era o campo de batalha. Mas Davi resolveu ficar no palácio. Ele não perguntou para Deus se ele devia ficar no palácio. Ele resolveu por conta dele. E quando... Olha o perigo. Olha o perigo. Perigo, perigo, perigo. Quando você não pergunta para Deus o que tem que fazer e resolve por conta própria. Ai, 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 ai. Não perguntou para Deus o que tinha que fazer. Foi resolver por conta própria. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Pergunta para Deus o que você tem que fazer. Pergunta para Deus. Davi não perguntou e deu ruim. Cobiçou a mulher do seu capitão Urias. Se deitou com ela. Depois deu um jeito de dar uma matada em Urias para ficar com a mulher. Olha o pecado de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, ele tinha tudo. A essa altura ele já era rei, já era poderoso, já era rico. Mas ele não perguntou para Deus aonde ele deveria estar. Ele resolveu. Não importa se você tem unção, não importa se você é pastor, se você é obreiro, se você é missionário, não importa se você é abençoado, não importa se você profetiza, não importa se você fala em língua, não importa se você prega, não importa se você é intercessor, se você não perguntar para Deus onde você deve estar e resolver fazer por conta própria, vai dar ruim. Cuidado. Pergunte para Deus aonde você deve estar. Pergunte para Deus aonde você deve estar. Não é onde você quer. Não é do jeito que você quer. Não é na hora que você quer. É do jeito que Ele quer. É na hora que Ele quer. É do jeito que Ele quer para fazer a vontade dEle. Epa, vontade dEle? Vamos falar sobre alimento. Alimento tem a ver com a vontade dEle. Alimento tem a ver com a vontade dEle. Alimento tem a ver com a vontade dEle. Vem comigo. Vem agora comigo para a palavra. Alimento. Vamos comer? Eu estou com fome, eu não almocei ainda. Vamos comer? Alimento tem a ver com a vontade dEle. João, Evangelho escrito por João, capítulo 4. É um texto muito conhecido, é a história da mulher samaritana no poço de Jacó. Mas eu não vou pregar sobre isso não. Eu vou pegar aqui um versículo. Mas não é porque eu vou tirar do contexto, não é por isso não. É porque a palavra está baseada nesse versículo. João, capítulo 4, versículo 34. Pronto. A Ana Carolina Dias já chegou, das Amigas de Fé. É no Instagram dela que eu vou ministrar às 17 horas. Eu vou fixar um por um aqui para vocês poderem acompanhar. Hoje, às 15 horas, eu vou ministrar no Instagram da missionária Ana Paula Aragão. Depois, às 17 horas, eu vou ministrar no Instagram das Amigas de Fé .oficial. Vou fixar primeiro o da Ana Paula, que eu vou ministrar às 15 horas, daqui a pouco. Está fixado aqui, anapaula.aragão.71. Marca aí. 2 minutinhos eu já vou fixar o Instagram, o IG das Amigas de Fé, que eu vou ministrar às 17 horas. Tá certo? Nós vamos ter palavra hoje, gente. E às 20h30, no Instagram da Jane Viana Oficial, estudo bíblico, falando sobre o luto. Falando sobre o luto. Não perca. 20h30, Jane Viana Oficial. Marcaram o IG da Ana Paula? Pois bem, agora eu vou fixar aqui para você
O IG das Amigas de Fé. Pronto. Hoje às 17 horas. Hoje às 17 horas. Palavra, palavra, palavra. Só uma degustação no Instagram das Amigas de Fé. O assunto que tem sido ministrado é o fruto do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre longanimidade. Longo ânimo. Não perca. É o quarto atributo do fruto do Espírito. Longo ânimo. Não perca. Mas vem comigo para a palavra. João capítulo 4, versículo 34. Que diz assim. Se alguém puder escrever para mim, por gentileza, os IGs que eu vou ministrar com os horários para eu fixar o comentário. Se alguém puder escrever para mim, eu agradeço, que aí eu fixo o comentário, tá bom? Não dá para eu escrever agora aqui. João 4, capítulo 4, versículo 34 diz assim: Disse-lhes Jesus, a minha comida, presta atenção, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ponto final. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha qual era o alimento de Jesus. Olha qual era o alimento de Jesus. Fazer a vontade do Pai. O alimento dele era fazer a vontade do Pai. Sabe o que aconteceu? Jesus vinha de viagem e ele parou ali no poço de Jacó. E ele mandou os discípulos comprarem comida. E ficou ali. Ele ficou ali. Por quê? Eu te digo por quê. Porque ele tinha algo a realizar. Sabe por quê? Jesus estava com 12 discípulos. Então eram 13 homens. Vocês já viram mandar 12 homens comprar comida para 13? Jesus poderia ter mandado 2 ou 3. Não é? E ficado com os outros. Jesus mandou 12 trazerem comida para 13. E você já parou para prestar atenção nesse detalhe? Jesus falou, vão comprar comida, eu vou ficar aqui. E eles foram. Jesus mandou 12 para comprar comida para 13. Por quê? Porque ele estava se alimentando da vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Um encontro com a mulher samaritana. Vão comprar comida, eu fico aqui. E os discípulos foram. E Jesus ficou ali. E Jesus ficou ali porque ele tinha um encontro marcado com a mulher samaritana que viria tirar água do poço. Nesse cenário, Jesus precisava ficar sozinho. Então ele mandou 12 homens trazerem comida para 13. E ele ficou para se alimentar da vontade do Pai. E a vontade do Pai era um encontro para mudar a história da samaritana. Que por consequência, se você continuar lendo o texto, depois que ela foi tocada pela palavra de Jesus, ela foi para a cidade e trouxe todo mundo. E Jesus simplesmente falou para toda aquela população. E simplesmente houve grande livramento. Porque eles creram na palavra. Porque a samaritana foi até a cidade e chamou todo mundo. Venham! Venham ver! Venham ver! Ele ficou ali 2 dias pregando para aquele povo. Venham ver!
homem que disse tudo a meu respeito. Será este o Messias? Um homem que disse tudo a meu respeito. Jesus é o homem que diz tudo a seu respeito. E Jesus tinha uma missão. E ele se alimentava da sua missão. Porque os discípulos, começou a acontecer um monte de coisa. Jesus falou com a mulher, deu revelação, trouxe salvação. E quando os discípulos chegaram com o alimento, falou: Jesus, come. Come. E Jesus dá essa resposta no versículo 34. Eu tenho uma comida para comer. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe qual foi a palavra que Deus colocou no meu coração para esta tarde? Qual a sua comida? Qual a sua comida? Qual a sua comida? O que você tem comido? Espiritualmente falando. Qual tem sido o seu alimento? Espiritualmente falando. Do que você tem se alimentado? Qual tem sido a sua comida? Qual a sua comida? Qual a sua comida? Jesus comia a vontade do Pai. E o interessante é que em João 10:9, ele vai dizer: eu sou a porta. Aquele que entra por mim, se salva, entra e sai, e encontra pastos verdes. Ou seja, comida de ovelha. Quem entra pela porta, encontra comida. É por isso que quem não passa pela porta, sai da janelinha. Por isso que quem não passa pela porta, sai da janelinha. Quem não passa pela porta, não come. Porque não passa por Jesus, não vai encontrar pasto. E a nossa comida é a vontade do Pai. A nossa comida é a vontade do Pai. A nossa comida é a vontade do Pai. A comida de Jesus era a vontade do Pai. A comida de Jesus era a vontade do Pai. Qual tem sido a sua comida? Qual a sua comida? Medite nisso. Qual tem sido a sua comida? A comida de Jesus era a vontade do Pai. E a sua? E a minha? Você come o quê? Crente se alimenta da vontade do Pai. Crente se alimenta da vontade do Pai. Qual a vontade do Pai? No meu caso, por exemplo, eu recebi uma ordem do Senhor: prega o Evangelho. Eu me alimento disso. Eu me alimento disso. Ah, meu filho está doente, mas eu me alimento da vontade do Pai. Eu me alimento da vontade do Pai. Eu me alimento da vontade do Pai. Qual tem sido o seu alimento? Esta foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Amados, eu não vou me estender, porque preciso fazer uma pausa por uma refeição, porque às 3 horas eu tenho live, às 5 horas eu tenho live. Praticamente vai emendar uma na outra. Então eu preciso de uma pausa aqui para fazer uma refeição para poder ministrar. Crente se alimenta da vontade do Pai, mas também precisa comer arroz e feijão. Uma coisa não exclui a outra. Há necessidade do alimento espiritual, mas há também necessidade do alimento físico. Que Deus nos abençoe. Depois você compartilha essa live. Uma palavra rápida, 40 minutinhos. Mas uma palavra que traz revelação. Uma palavra rápida, mas que traz direção.
que traz alimento. Eu me alimento da vontade do Pai. E você? Eu me alimento da vontade do Pai. Ei, por falar em vontade do Pai, quinta-feira passada, no Instagram da missionária Ana Paula Aragão, eu não consegui concluir a palavra. Então eu vou retomar a palavra da semana passada, que também, infelizmente, não conseguiu ficar salva por causa de problemas de conexão da internet da missionária. Então, se você está numa situação de aperto, eu quero lhe convidar a ouvir essa ministração. Às 15 horas eu vou ministrar. Jesus, venha cá. Daqui a pouquinho. Jesus, venha cá. E às 17 horas eu vou falar sobre longanimidade. Quarto atributo do fruto do Espírito. Não perca. Overdose de palavra de Deus para você hoje. Overdose de palavra de Deus para mim nesta tarde. Não perca. Te espero lá. Deus te abençoe. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus. Um abraço e até mais tarde. Em nome de Jesus. Te espero. Tchau, tchau.